Oi, hoje eu trouxe um devocional de João 1, o primeiro capítulo de João. Esse devocional, eu vi que ele é bem interessante para você que pretende dar um discipulado para alguém, ou se você está iniciando, é novo convertido, ainda não tem muita experiência com a leitura da Bíblia. Esse livro, ele é muito importante também, porque aí você vai estar aprendendo. E para você que quer ensinar, ele é muito importante. Vocês ignorem aí, tá? O barulho. E quando eu comecei a ler esse capítulo aqui, eu pensei, eu senti vontade no meu espírito de vir compartilhar essa palavra com vocês, mas ao mesmo tempo eu fui vendo, eu falei, mas o que eu vou falar, né? Porque parece ser difícil, mas quando eu terminei de ler, eu vi que ele é muito, ele é lindo, e principalmente no final, vocês vão ver. Fica no vídeo até o final e acompanhe esse devocional. Vai ser bom para você, você pode fazer o devocional junto comigo, ou você pode assistir e depois você faz o devocional. Não deixa de ler esse capítulo, ele é lindo, você vai ver. Ele tem 51 versículos. Eu não vou ler aqui no vídeo 51 versículos. O versículo primeiro fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vou ler do 47 até o 51 agora. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e Jesus disse: eis-me aqui, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, este capítulo revela a existência pré-humana e a natureza divina de Jesus Cristo, identificando como o Verbo. Ele estava com Deus desde o princípio e era Deus. Ele era Deus. Jesus já existia eternamente com Deus, como a própria expressão de Deus. No princípio era o Verbo, então o Verbo era Jesus. O Verbo era Deus em essência, possuindo a mesma natureza divina. E aí fala que houve um homem que foi enviado por Deus, e o nome dele era João, que era João Batista. Então João Batista, ele chega primeiro e ele começa a falar de Jesus, ele leva a palavra de Jesus, ele vem anunciar, falar a respeito de Jesus. Ele não falava dele, ele falava de Jesus. Então depois Jesus vem, fez carne, habitou, entre os homens, veio para a terra fazer a vontade do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, onde Jesus entra, a escuridão não permanece. Onde a confusão, pecado, medo, a luz de Cristo traz direção. Então, nesse capítulo, fala de João Batista. Ele veio preparar o caminho. João Batista veio preparar o caminho apontando para Jesus. Jesus vem, mas Jesus ele foi rejeitado também. Porque não era todos que aceitavam Jesus, não era todos que acreditavam em Jesus. Mesmo ele sendo Criador, ele foi rejeitado, mas os que os recebem se tornam filhos de Deus. Eles aceitam Jesus e aceitam também uma nova identidade. Se você está passando por alguma dificuldade hoje,
algum momento difícil, Jesus ele entende, porque Jesus ele veio como carne e ele habitou aqui entre os homens, ele habitou na terra, ele morou aqui. Então ele se fez carne e ele entende a sua dor, ele entende a sua dificuldade. E João Batista, ele batizava as pessoas. E aí perguntaram para ele assim: por que batizas? Se você não é Cristo, se você não é o Elias, se você não é o profeta. Então João Batista responde: eu batizo com água, mas no meio de vocês tem um que vocês não conhecem. E ele fala que Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí ele fala assim: este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, porque Jesus já existia, né? E que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E aí João Batista, ele vê Jesus vindo e ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele havia avisado João Batista que sobre aquele que viesse, né, o Espírito que ele visse, esse seria aquele que ia batizar com o Espírito Santo. E João Batista viu. E aí ele fala: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista, ele sabia quem ele era e ele sabia quem Jesus era. Ele sabia quem ele não era e quem Jesus era. João buscava cumprir o seu propósito. Então, assim, aplicando para os dias de hoje, o nosso papel é apontar Cristo, para Cristo e não para nós. Toda a honra, toda a glória é dada a Ele. Por exemplo, se você é usado por Deus, a honra e a glória é para Deus. Se eu sou usada por Deus, a honra é toda de Deus. É tudo para Deus e não para nós. Nós somos, né, e vivemos o nosso chamado, vivemos o nosso propósito. Você vai viver o seu chamado, viver o seu propósito, mas a glória é para Deus. E Jesus, ele sabe quem você é, Jesus sabe quem você será, qual o seu chamado, o propósito que você realizará. Olha que interessante, no versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita a quem não há dolo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o verdadeiro israelita, alguém que busca Deus de verdade e não só de aparência, sem dolo, é sem mentira, é sem falsidade, é sem hipocrisia. Então Jesus, ele viu Natanael e o que Natanael fazia. Então Jesus não estava vendo só o exterior, Jesus não estava vendo só por fora de Natanael, Jesus estava vendo o que Natanael sentia, o que Natanael fazia, mas o que estava no interior, dentro de Natanael, no seu coração. Jesus está dizendo assim: esse homem é sincero diante de Deus. Natanael fala assim para Jesus: de onde me conheces? Aí Jesus ele fala assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele fala assim para Jesus: tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Aí Jesus fala para ele: você creu que eu te vi debaixo da figueira e você verá coisas maiores. Aí Jesus fala para Natanael: ali em diante ele viria o céu aberto, que ele viria os anjos de Deus, né, subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então Jesus, ele viu Natanael debaixo da figueira, né, o que ele sentia ali, como ele buscava, como ele orava. E aplicando nos dias de hoje, ele vê nós, o que nós fazemos, o momento que nós tiramos, as horas que nós tiramos, os minutos que nós tiramos para meditar na palavra de Deus, para refletir na palavra de Deus, para ter comunhão com Deus. Então Jesus ele mostra que ele estava vendo Natanael num momento íntimo que ninguém mais via, que só ele podia ver, porque ele via o que Natanael estava fazendo, a intenção, o coração. E o que ninguém vê sobre você é o que Jesus vê. Ele vê as suas orações, lágrimas, ele vê os seus pensamentos. Então Natanael ele percebe que nenhum homem comum como eu, como nós, seria capaz de saber o que estava acontecendo ali com ele, de ver ele, né, ali debaixo da figueira. Nenhum homem podia saber o que estava acontecendo, onde ele estava, mas Jesus sabia. E aí ele reconhece Jesus como mestre, como rabi. Ele conhece Jesus como Filho de Deus, conhece Jesus como Messias, Rei de Israel. Sabe o que acontece quando você reconhece Jesus? Então a fé, a reconhecimento, a entrega,
E quando você segue Jesus, você entra num processo de crescimento. Você começa a crescer, caminhar com Jesus. E andando com Jesus, você tem mais aprendizado, experiência espiritual e mais revelação. Coisas que, por exemplo, às vezes a gente não sabe, né? Mas quando a gente anda com Jesus, quando a gente anda com o Espírito Santo, ele nos revela coisas que nós não sabemos. Ele nos ensina como orar. Ele nos revela algo que nós, com o nosso olhar humano, nós não temos a capacidade de olhar, de perceber, mas ele revela a nós. Então ele nos ensina como orar da maneira correta. Ele nos mostra coisas que estão ocultas, escondidas. Ele abre a nossa visão espiritual. Coisas que às vezes outras pessoas não conseguem entender, não conseguem visualizar, você começa a visualizar, porque você começa a andar com Jesus e ele revela para você. Jesus, ele é o caminho, é através dele que você tem acesso a Deus. Então, saiba que o que te leva a Deus não vai ser religião. Religião alguma não é o que te leva a Deus, mas é Jesus, porque Jesus é o caminho. É Jesus que veio habitar, né, entre as pessoas, é ele que veio trazer, ensinar a respeito de Deus, e ele é o caminho, ele é o que te liga, que te leva, né, a ter acesso com Deus. Então Jesus é o caminho. E quando você lê João, quando você medita nos capítulos de João, você vai entender essas coisas, que vai falar sobre Jesus, vai ter muita revelação nesse livro. Então é um livro interessante para você ler, para você meditar, você fazer o seu devocional. Então, como eu falei, ele é importante para você que está iniciando, mas é importante também para você que já sabe mais, já tem mais experiência, e aí você vai ler, discipular outras pessoas. Esse é o devocional de hoje, que fala sobre Jesus, que fala sobre João Batista. João Batista veio, né, preparar o caminho, batizar, né, e veio fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Ele veio viver o seu chamado, o seu propósito, e foi isso que ele fez. E ele pregava a verdade. João Batista não ficava alisando. João Batista, ele falava a verdade. Mesmo que as pessoas não aceitavam, ele falava a verdade. Ele não queria saber de ficar agradando pessoas, ficar falando coisas para agradar, sabe? Assim, ele vinha e ele veio e ele falou a verdade. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.